tem a sua Bíblia física, ou se você não tem, você pode acompanhar aqui comigo, tá? A leitura. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 13 também. Eu quero fazer a leitura com você. Vou pedir, vocês podem tirar o fundo para mim, por favor? Pode deixar sem. 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 13. Você pode acompanhar aqui comigo. Ele começa assim: todos os santos vos saúdam. Pode continuar. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Você pode ler isso junto comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos, muitas pessoas conhecem essa passagem bíblica como a bênção apostólica. O que é isso? Quando nós terminamos a celebração, quando finalizou-se ali o que estava acontecendo nesta passagem bíblica, qual que era o contexto do que estava acontecendo ali? Quando os irmãos estavam reunidos, a última palavra que selava o acontecimento, o apóstolo Paulo, então, ele ergue a sua voz e faz essa declaração. Deixa aqui para mim, por favor. Que a graça de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Aqui mostra para nós e nos ensina a importância de nós desenvolvermos uma comunhão com a presença do Espírito Santo. Hoje eu quero falar para você, talvez é a primeira vez que você está aqui nos visitando. Talvez você já tenha a sua experiência na sua caminhada de fé. Talvez você já tenha aí alguns anos na trajetória da caminhada. Mas eu quero continuar falando para você, e na semana passada eu iniciei dizendo que se eu pudesse escolher uma mensagem, aonde eu soubesse que essa mensagem seria transmitida para vários povos, tribos, línguas e nações, em variados idiomas, eu escolheria esta mensagem. Esta mensagem que traz como a centralidade a pessoa do Espírito Santo. O porquê é tão importante nós conhecermos o Espírito Santo. O porquê é tão importante nós desenvolvermos um relacionamento com Ele. Lembrando você, eu disse aqui na pregação da semana passada, que muitas pessoas, elas sabem sobre Deus Pai, elas conhecem sobre Jesus, elas conhecem sobre a sua obra na cruz, mas por vezes têm dificuldade de desenvolver um relacionamento pessoal e diário com o Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo, ele é muito além do que nós podemos imaginar. Entretanto, a vida cristã, a caminhada com Deus, ela foi projetada para ser vivida em comunhão. Que é o que o apóstolo Paulo, ele disse. Que a comunhão com o Espírito Santo. O que é a comunhão, gente? O relacionamento, a convivência, o envolvimento, não apenas um envolvimento superficial, mas o compromisso contínuo. Quando nós olhamos para a palavra, a gente pode entender que conhecer corretamente o Espírito Santo, ele muda a nossa maneira de viver a vida cristã. Sabe por que muitas pessoas estão envergonhando, não o nome de Deus, mas envergonhando a si mesmas? Sabe por que muitas pessoas, hoje nós estamos num país onde existem mais de 50 milhões de pessoas que se dizem cristãos evangélicos ou cristãos católicos, como você queira chamar, mas uma grande parte dessas pessoas diz que já teve um encontro com a presença de Jesus,
que conhecem a palavra, mas quando você vai olhar para a vida delas, isso não é uma prática de vida. Infelizmente, é por isso que muitas pessoas têm se afugentado. Muitas pessoas têm fugido de conhecer ao Senhor. Sabe por quê? Não é porque a palavra não está sendo pregada, por causa de mau testemunho. Quantos de vocês aqui já ouviram alguém falar mal de pastor? Levante a sua mão. Quantos de vocês aqui já ouviram alguém falar que não quer saber de igreja, não quer saber da fé cristã por causa de um mau testemunho que alguém deu? Levante a sua mão. Agora, como que nós conseguimos explicar o fato de que as pessoas, muitas das vezes, estão dentro de uma comunidade de fé, têm um certo conhecimento sobre Deus, mas as suas atitudes ainda estão distantes do Senhor? Sabe o que é isso? Nós precisamos de comunhão, de convivência com a pessoa do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero te ensinar sobre o Espírito Santo, eu quero usar uma coisa bem didática para você entender. Queridos, durante muitos dias, muitos anos da minha vida, sabe como que eu convivi com o Espírito Santo? Eu pensava que, e já vi isso acontecer, viu? Já vi teatro de pessoas colocando 3 cadeiras. Porque uma era para o Pai, outra era para o Filho e outra era para o Espírito Santo. E na minha mente, como que eu cresci entendendo o Espírito Santo? Que eram o quê? 3 deuses então. Mas existia um ensinamento de que Deus é um só. E isso está escrito na palavra, e nós vamos ver aqui. Deus é um só, certo? Só que então, como entender que eu posso me relacionar com o Espírito Santo? Eu vou contar para você, na minha mentalidade, quem era o Espírito Santo. Na minha mentalidade, dentro da igreja, me relacionando com Deus, na minha mentalidade, o Espírito Santo era um substituto de Jesus. E você quer saber mais? Era um substituto um pouco menor que Jesus. Essa era a minha mentalidade. Eu não sei qual é a sua sobre o Espírito Santo. Por isso a importância de nós ensinarmos isso daqui. Porque esse ensinamento, querido, muda a sua vida com Deus. Se você entender, se você abrir o seu coração aqui hoje, pode virar uma chave na sua história, na sua caminhada, em quem você tem sido em Deus. Então eu entendia que o Espírito Santo era um ser um pouco menor do que Deus. E que se eu me relacionasse com Ele, talvez, quem sabe, Deus até ficaria com ciúmes. E que dirá de Jesus se eu me direcionasse somente para Ele? E, queridos, durante muito tempo da minha vida, eu entendi que o Espírito Santo era um substituto, uma espécie de estepe. Quando Deus não resolvesse, quando Jesus não resolvesse, eu me direcionaria para o Espírito Santo. Quer saber um outro conceito que eu cresci entendendo ser a verdade? Que o Espírito Santo era aquele que eu deveria consultar quando eu precisasse. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou fazer alguma coisa. Então aqui o Espírito Santo me ajuda, porque eu ouvi dizer que o Senhor é aquele que direciona, o Senhor é aquele que fala. Queridos, nessa noite nós vamos aprender que isso na nossa vida precisa mudar. Hoje você precisa sair daqui com um entendimento correto sobre quem é o Espírito Santo. Então vamos lá, quem é o Espírito Santo? Queridos, eu tenho aqui o quê? Uma laranja, certo? Aqui eu tenho o quê? O suco. Aqui eu tenho, tá dando para ver aí não, mas eu tenho a semente. Isso aqui é o quê? Um fruto. Concorda comigo? Desse fruto, o que nós temos? A casca, nós temos a semente, nós temos o bagaço, que eu não tirei aqui, e por fim, nós temos o quê? O suco. Deixa eu te perguntar, um aqui tira a essência do outro? Me responde aqui, qual que é o mais importante na laranja? Muitos vão dizer que é a semente. Mas não é sobre importância, é sobre o papel que cada um desempenha.
Não é sobre o que é mais importante aqui, porque a semente é o mais importante, porque sem a semente ela não surgiria. Mas e as demais funções? É só sobre a semente? Não, é sobre um todo. O Espírito Santo é um com Deus. Só que a maneira como o Espírito Santo age é diferente. Você está vendo aqui que você pode tirar a casca, você pode extrair o suco, você pode tirar a semente, mas você não muda o fruto. Estão comigo? A essência do fruto, ela não muda porque existem funções diferentes. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que o Espírito Santo, primeira coisa que você precisa entender, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força, como muitas seitas contam por aí. O Espírito Santo não é um ser humano, mas ele tem uma personalidade. O Espírito Santo, a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, eu vou pedir para colocar ali para você acompanhar comigo. A palavra vai dizer assim, Jesus disse assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Observa aqui comigo que Jesus, ele não disse, isso vai ensinar vocês. Essa coisa vai ensinar vocês. Essa força vai ensinar vocês. Essa energia vai ensinar vocês. Jesus não disse isso ensinará vocês. Jesus disse Ele. Jesus disse Ele ensinará vocês. Ele quem, irmãos? O Espírito Santo. Então, o que Jesus ensinou aqui? Que o Espírito Santo tem uma personalidade. Deus é um só. Mas em si mesmo, o Espírito Santo tem uma função, e dentro dessa função está ensinar, está guiar, está consolar, interceder, testemunhar, e mais uma característica, o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4, verso 30. Traz mais uma prova de que o Espírito Santo, apesar de não ser um ser humano, ele é uma pessoa, ensina a personalidade. Porque se ele pode ser entristecido, significa que o Espírito Santo, ele tem emoções. Se ele pode se entristecer, se ele pode entristecer-se com algo, uma fossa não fica triste, fica, gente? Mas uma pessoa assim, você se entristece? Porque isso faz parte da sua personalidade. É mais uma função de algo que está em você, que está em nós, que entra muitas vezes dentro de nós e você se entristece e nem percebe. A personalidade do Espírito Santo também se entristece. Se ele é uma pessoa, nós precisamos desenvolver um relacionamento com ele. Se ele tem uma personalidade, ele quer que nós venhamos conhecer a ele. Sabe o que eu preciso te dizer nessa noite, querido? Não basta você ter uma doutrina sobre o Espírito Santo. Não basta nós desenvolvermos conhecimento teórico sobre o Espírito Santo. Nós precisamos conhecê-lo. Sabe o que acontece? Muitas pessoas têm informação sobre Jesus, mas poucos têm intimidade com o Espírito de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, sabe que nós podemos perceber que Jesus quer nos ensinar. Que não adianta, por exemplo, você saber tudo sobre alguém através de livros. Você pode saber tudo sobre alguém, mas é através de fotografias. É através de relatos que outra pessoa te deu. Mas isso não significa que você tenha uma amizade. Você pode conhecer uma pessoa que alguém vai te mostrar e falar, aqui é a foto do fulano. Oh, ele é gente boa demais. Nossa, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano é aquilo, aquilo outro. Querido, isso não significa que você é amigo dessa pessoa. Só porque alguém está te contando. Da mesma forma, é possível frequentar a igreja por anos e ainda não conhecer o Espírito Santo. É possível você não cultivar comunhão com o Espírito Santo estando há anos dentro de uma comunidade de fé? É possível.
É possível você exercer até dons espirituais sem uma amizade com o Espírito Santo. Infelizmente, essa é a verdade. Segunda verdade sobre o Espírito Santo. A primeira, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem personalidade. Pastora, como que o Espírito Santo não é gente, mas ele é uma pessoa, querido? Ele é uma pessoa em Deus. Personalidade significa característica de alguém que num conjunto de funções e características reúne em si mesmo uma identidade própria de sentimentos, de vontades, de decisões, de direcionamentos. Essa é a pessoa do Espírito Santo em Deus. Segunda característica, o Espírito Santo habita em nós. Você pode dizer graças a Deus? O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 6,19. O que está dizendo? O apóstolo Paulo fala, Senhor, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, ou seja, é templo do Espírito Santo? Queridos, o que a Bíblia nos mostra é que antigamente a presença de Deus, ela vinha sobre pessoas específicas em ocasiões específicas. Se você for observar no Antigo Testamento, irmão, dava trabalho, viu? O sacerdote tinha que sacrificar uma vez, quantas vezes? Uma vez ao ano. Ele entrava dentro do santuário. E quando ele entrava dentro do santuário, a presença de Deus se manifestava na Arca da Aliança. E através da Arca da Aliança, vinha então a palavra do Senhor, que uma vez por ano, esse sacerdote comunicava para o povo. E hoje, quantas vezes por dia você pode falar com o seu pai? Quantas vezes por dia você pode entrar, você pode se achegar, eu posso ouvi-lo, eu posso ser tocada por ele. Sabe o que acontece? Deus Pai Todo-Poderoso, agora por meio do Espírito Santo, nos faz experimentar a presença dEle através do Espírito Santo. Ele agora não habita no nosso chaveiro, Ele agora não habita na nossa toalhinha, Ele agora não habita no templo, mas Ele habita dentro de nós. A presença do Deus Todo-Poderoso, o mais puro de Deus, o Espírito Santo, Ele agora não vem uma vez por mês, Ele agora não vem uma vez por ano, mas Ele está aqui, Ele está na sua vida, Ele é Deus presente. Você entende que através do Espírito Santo, em Cristo, Deus passa a habitar em nós. Em Cristo, é por isso que no Evangelho de João, Jesus falou assim, olha, se eu não for, ele não pode vir. Se eu não for, ele não virá. Sabe o que Jesus estava falando? Ele estava dizendo assim, olha, o Espírito Santo vai vir, e aí vai ficar um pouco mais, sabe, a presença, a visitação, a minha glória vai diminuir um pouco. Não, o Espírito Santo não veio para diminuir o nível da presença, ele veio para aumentar o nível, ele veio para subir a régua. É por isso que Jesus falou para os discípulos, se vocês crerem, vocês farão as obras que eu fiz, e ainda farão maiores ainda das que eu fiz. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, a profundidade da presença ia aumentar, o peso da glória ia aumentar, mas para isso você precisa crer e conhecer o Espírito Santo. Sabe que através agora do Espírito Santo, Deus está dizendo, eu apenas não visito vocês, eu moro em vocês. Eu apenas não venho uma vez por ano, mas eu estou residindo em vocês, querido. Na prática, como que isso funciona? Isso muda a nossa maneira de viver. Se o Espírito Santo habita em nós, as nossas palavras importam sim. A nossa escolha importa sim. A nossa maneira de viver, os nossos pensamentos, a nossa maneira de tratar as pessoas importa. A partir do momento que o Espírito Santo agora não visita mais, ele reside, a maneira como você trata as pessoas importa sim.
Não tem essa de você vir ao templo uma vez por semana e tratar as pessoas como se elas não fossem ninguém lá fora o resto da semana. Não tem essa, querido, da gente vir aqui, então vou levantar as minhas mãos e louvar, mas está com o coração cheio de amargura com a pessoa que está do lado. Mas está com o coração pesado porque não perdoa aqueles que te ofendem. Se você tivesse que perdoar, querido, se você tivesse que perdoar só quando você e eu quiséssemos, nós não íamos perdoar nunca. Mas agora, porque o Espírito Santo não apenas visita, mas ele mora, ele convence do pecado. Ele convence a gente do erro. A nossa consciência da presença do Espírito Santo produz santidade na nossa vida. E agora eu quero te perguntar para você refletir. As nossas atitudes demonstram que nós reconhecemos que o Espírito Santo vive em nós? Você reconhece que o Espírito Santo vive em você? Não é mais uma vez por ano, mas agora é o quê? Todo dia, 24 horas por dia. Terceira característica sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que eu me relacionava com o Espírito Santo como se ele fosse alguém inferior? Estou falando a verdade para vocês, irmãos, durante muito tempo da minha vida. Durante muito tempo. Era como se eu visse os três, e aí eu falasse, agora eu vou conversar com um, agora eu vou conversar com outro, agora eu vou conversar com outro. Muito tempo eu vivi isso, querido, mas a Bíblia comprova para mim e para você, Deus é um em todos, por todos e para todos. Mas Ele se desenvolve em nós, Ele age em nós de uma forma distinta. Uma das funções do Espírito Santo, sabe qual que é? Glorificar ao Pai. Jesus falou, Ele vai vir, sabe o que Ele vai fazer? Ele me glorificará. O Espírito Santo não faz nada para si próprio. Tudo que o Espírito Santo produzir na sua vida, sabe para onde vai apontar? Para Cristo. Se Ele te convence do pecado, sabe que Ele vai te aproximar? De Deus. Se Ele move em você, se os dons, querido, os dons não são um fim no Espírito Santo, os dons são apenas uma ferramenta para que nós possamos glorificar ao Senhor. Outra passagem que diz 2 Coríntios 3:18, o apóstolo Paulo vai dizer assim, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito. Um dos objetivos principais do Espírito Santo não é apenas dar experiências emocionais. O que é isso? Sabe por que eu estou trazendo esse ensinamento para você? Porque talvez, assim como eu, um dia você teve medo do Espírito Santo. Eu? Ser batizado no Espírito Santo, começar a cair, rodar. Eu ser batizado no Espírito Santo e chorar e passar vergonha, queridos. Eu sou de uma época que a gente, quando criança, o Espírito Santo, às vezes, na sua mentalidade, a gente fala, vem Espírito Santo, vem. Querido, entenda algo. O Espírito Santo não está fora, ele está dentro de nós. Acontece que existem momentos em que há uma visitação diferente da própria presença dele, produzindo algo novo na nossa vida. Entenderam? Então, às vezes a gente clama e fala, vem Espírito Santo, nós estamos dizendo, aumenta o nível da sua presença, Espírito Santo. Aumenta mais o que o Senhor está fazendo em mim, e aí isso pode produzir em você maneiras diferentes da manifestação do Espírito Santo. Eu sou de uma época onde, às vezes, a gente via manifestações poderosas do Espírito Santo, e a gente, quando criança, a gente chorava, mãe, minha mãe morreu. E não era, irmãos, era o poder de Deus tocando, porque as pessoas desejavam, as pessoas queriam isso, elas tinham conhecimento sobre quem era o Espírito Santo. Agora, é certo também que, infelizmente, isso disseminou muitas coisas emotivas no meio do povo de Deus. Pessoas que começaram a entender que para mostrar que estavam cheias do Espírito Santo, elas tinham que mostrar uma performance. Elas tinham que mostrar e era um gritando mais que o outro. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Ele falou sobre o orar em línguas.
Ele falou assim, olha, eu oro muito em línguas. Ele disse, eu oro muito em línguas, eu oro muito, porque ele descobriu que esse poder do Espírito Santo dava autoridade. É o que mantinha o apóstolo Paulo de pé. Sabe o apóstolo Paulo? Sabe, você já ouviu falar dele? Que escreveu as 13 cartas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele disse e falou, eu oro muito em línguas. Só que ele falou, eu não oro em línguas na igreja. Eu prefiro orar, eu prefiro falar algumas poucas palavras e as pessoas entenderem, do que eu orar aqui em mistérios, a não ser que haja um intérprete. Eu não oro em línguas. Ele estava dizendo que era proibido orar em línguas no templo? Não. Ele só estava dizendo o seguinte, você quer ser edificado? Comece a exercitar o orar em línguas 24 horas por dia. Enquanto você estiver no seu carro, enquanto você estiver na sua casa, enquanto você estiver lavando louça, vai orando em espírito, vai orando no seu coração, vai orando na sua mente, vai falando com Ele. Para que quando você chegar aqui na comunidade de fé, você não precise mostrar que você está cheio. Mas é natural que a presença do Espírito Santo vai emanar da sua vida. O problema é que nós não exercitamos os dons espirituais, mas queremos uma vez por semana ser cheios do Espírito Santo. Então, outra característica mostra que o objetivo principal do Espírito Santo não é apenas produzir experiências emocionais. O que é isso? Irmãos, experiências emocionais. A pessoa fala, estou cheio, estou cheio, estou cheio. Querido, não é colocando à prova. Só que a Bíblia diz que se conhece a árvore pelos... Se uma pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas ela é amarga, tem algum problema. Se uma pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, mas não perdoa, está errado. Se uma pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, mas ela é maldizente, uma coisa não comunga com a outra. Não funciona assim. Então o Espírito Santo ele não veio apenas para gerar experiências emocionais. O seu propósito é formar Cristo em nós. Diga comigo, o Espírito Santo deseja formar Cristo na minha vida. O trabalho do Espírito Santo é fazer isso. Outra característica dele, corrigir as suas atitudes, querido. Quantas vezes, eu vou dizer para você, vou te contar coisas bem práticas aqui, que o Espírito Santo corrigiu atitudes minhas no dia a dia e ainda corrige. Coisas que às vezes eu considero normais, comum, vou te dar um exemplo bem prático aqui. Às vezes no meu casamento. Irmãos, teve um dia que eu estava meio atravessada. Talvez você ache que a gente não tem esse problema, mas a gente tem, tá? E eu falei, eu não vou pedir perdão para esse homem. Sabe por quê? Toda vez é eu que vou primeiro. Dessa vez eu não vou pedir perdão, afinal de contas, a culpa foi dele. E foi mesmo, irmãos, mas não vem ao caso. E eu endureci e falei, não vou. Passou 1 hora, passou 2, ele foi trabalhar, voltou. E quando a gente está assim, né, gente, não chega uma notificação. Eu olhava para ver se era ele, falei, Jesus tocou, é ele. Não era, irmão. Jesus tocou na... Sabia que ele não ia aguentar. Aí era Tim. Nossa, aí tocava de novo. Sabia, tá vendo? Era spam. Irmãos, e fui, como diz o outro, e fui ficando. De repente, aquela voz que fala ao fundo no seu interior, que fala ao seu espírito e não ao seu coração. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Outra característica do Espírito Santo. O maior crivo para você saber se é o Espírito Santo que está falando ou não é as Escrituras. A palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, mas que foi o quê? Escrita por homens cheios de quem? Do Espírito Santo. Toda vez que alguém te entregar uma profecia, não é difícil profetizar. Difícil é passar o tempo e a profecia se cumprir. Toda vez que alguém dizer que veio em nome de Deus, através do Espírito Santo, você precisa colocar isso nas Escrituras. Espera aí, isso está escrito na palavra? Aonde foi que Deus falou isso? Não está na palavra não? Não foi o Espírito Santo que falou.
Pode ter sido barriga cheia, pode ser feijoada, pode ser confusão mental, pode ser qualquer coisa, mas se não está na palavra, não foi o Espírito Santo que falou. E aí, irmãos, resumindo a história para vocês aqui, para a gente continuar. Veio aquela voz no meu coração e disse: quantas vezes eu te perdoei? Falei, Por que agora você está resistindo o seu coração e esperando que o outro faça aquilo que eu te ensinei a fazer primeiro? Irmão, podia ter dormido sem essa. Irmão, mas mesmo ouvindo, eu fiquei resistindo. Mas aí, irmãos, eu falei, não posso negar aquilo que o senhor está falando. Peguei o telefone, mandei aquele oi seco, igual a areia do deserto. Oi. Queria te pedir perdão, mas não falei, mesmo eu tendo razão. Falei, não, tá, irmãos? Queria te pedir perdão e dizer para você que eu te amo, isso é importante para mim. Irmãos, eu não estava no dia que as muralhas de Jericó caiu, não, mas no dia que do meu coração caiu, eu estava presente, eu fui. Eu estava. Você sabe por quê? Porque uma das características do Espírito Santo é corrigir suas atitudes. O Espírito Santo nunca vai te transformar em alguém pior. Ele vai te transformar em alguém melhor. É de glória em glória. Quer saber algumas características que conhecer o Espírito Santo muda em nós? A forma como nós reagimos às ofensas. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais diferente às ofensas você vai reagir. Outra coisa que o Espírito Santo muda, a maneira como nós tratamos a nossa família. Querido, deixa eu te contar uma coisa, não está desvinculado. Não adianta você querer separar o suco da laranja, falar o suco é bom, mas a laranja não é boa. A semente é ruim, mas a laranja é boa. Não existe isso. O fruto é o mesmo. São diferentes funções, mas que não mudam a essência de quem o fruto é. A maneira como você trata a sua família tem que mudar a partir do momento que você conhece o Espírito Santo. Quer ver outra coisa? Como nós servimos a igreja. Muda. Quanto mais você conhece o Espírito Santo, mais vai mudar a maneira como você serve na igreja, como você serve com as pessoas. Outra coisa. Muda a maneira como nós tomamos as nossas decisões diárias. Ei, querido, conhecer o Espírito Santo não é apenas, quando o apóstolo Paulo falou, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Ele estava falando, o Espírito Santo não quer que você procure Ele só quando você precisar. Ele não quer que você procure Ele só quando você tem que tomar uma decisão. Ele quer que você ande com Ele. E enquanto você anda com Ele, as suas decisões vão sendo tomadas de maneira sábia. Sabe, queridos, o que nós entendemos, a pergunta não é, será que eu senti algo? O Espírito Santo está em mim, será que eu estou sentindo algo? A pergunta não é se você está sentindo, a pergunta é, você está se tornando mais parecido com Cristo? Nós estamos nos tornando mais parecidos com Ele a cada dia. Será que nós estamos conhecendo a Ele e permitindo que Ele faça essa obra redentora na nossa vida? Sabe, irmãos, o Espírito Santo, Ele quer esse relacionamento conosco. Ele habita em nós. Ele quer nos transformar com a imagem de Cristo. Ele quer te tornar parecido com Cristo. Outra coisa, o fruto do Espírito Santo é a evidência dessa transformação na nossa vida. Querido, se você conhece o Espírito Santo, tem que mudar. A maneira como a gente reage, a maneira como servimos ao Senhor. Quarta característica, a comunhão com o Espírito Santo, ela deve ser diária. Diga comigo, a comunhão com o Espírito Santo tem que ser todo dia. 2 Coríntios 13, diz que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, como nós lemos aqui, e a comunhão seja com todos vocês. A palavra comunhão significa participação, parceria, relacionamento íntimo. Deus deseja essa proximidade comigo, essa proximidade com você, querido. Ele deseja caminhar conosco. O Espírito Santo não foi apenas enviado para os cultos de domingo. Ele não foi enviado apenas para que nós venhamos chamá-lo para os nossos eventos, mas Ele foi enviado para caminhar comigo e com você. Quem da palavra de Deus diz, Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não foi isso? Sabe o que Jesus está falando? Que Ele não apenas providenciou o caminho para nós, mas Ele providenciou um guia para te levar até o fim e levar com êxito. Este guia é o Espírito Santo.
te guia todos os dias, te direciona. Vem cá, Itozinho, vem cá. Vou te mostrar o que é o guiar, para que você entenda qual é o papel que o Espírito Santo quer ocupar na sua vida. Vamos dar um exemplo aqui. É o primeiro dia de aula do Heitor. Ele está numa escola nova, que isso já aconteceu, e a mãe e o pai tiveram que fazer isso com ele. Eles não chegaram no portão da escola, colocaram ele lá e falou, vai com Deus, viu filho, boa aula para você, fica aí, tá? E foram embora para casa. Sabe o que é o guiar? Pegaram ele na mão, levaram ele dentro da escola, mostraram para ele quem seria a professora, mostraram para ele aonde seria a salinha, e falou, filho, você está seguro nessa escola, é aqui que você vai aprender, o professor está aqui com você, a mamãe e o papai estão com você, porque você precisar, viu filho? Boa aula, depois o papai e a mamãe buscam você. Conduzir. O Espírito Santo não quer te levar apenas até a entrada da sua vida. Ele não quer te levar apenas até a entrada dos seus relacionamentos. Ele quer pegar você pela mão e te conduzir com sabedoria. Ele quer entrar com você nos lugares aonde você não imagina. Ele quer ajudar você a ter uma vida com Deus. Ele quer ajudar você a se livrar dos vícios. Ele quer ajudar você a andar em boas companhias. Ele quer conduzir você. Ele quer te guiar a toda a verdade. Ele quer trazer esclarecimento para mim, esclarecimento com você, querido. E é todos os dias. Agora, como nós podemos desenvolver comunhão com o Espírito Santo? Primeiro, através de conversas com a sua presença, reconhecendo a presença. Irmão, se hoje você ouviu aqui que o Espírito Santo está dentro de você, a sua consciência com Ele precisa mudar. Você não conversa com Deus? E quando você conversa com Deus, você está conversando com Jesus e você está conversando com o Espírito Santo, amém? Só que o que a palavra está nos ensinando é que Jesus Cristo deu uma missão para o Espírito Santo. E essa missão é a de caminhar perto de mim, perto de você. A palavra não está dizendo, e a Bíblia diz que você deve orar pedindo ao Pai tudo em nome de Jesus. Uma função diferente. Você vai orar pedindo em nome do Espírito Santo? Não. O nome dele não tem poder? Tem. Mas a função dele não é essa. Jesus Cristo disse, se você for orar, você vai orar ao Pai em meu nome. E tudo que você pedir, eu vou te conceder. Não foi isso que ele falou? Outra coisa. Deus disse que nós vamos o quê? Precisar arrepender dos nossos pecados. Sem o Espírito Santo, não há arrependimento. Sem o Espírito Santo, não há obra de Deus. Sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo não há coisa alguma. Quem produz em nós a obra do próprio Deus é o Espírito Santo. Como você pode ter relacionamento com o Espírito Santo? Primeiro, conversando com Ele. Como? Reconhecendo a sua presença. Espírito Santo, me guia hoje. Espírito Santo, me direciona hoje. Queridos, agora eu quero aqui trazer para vocês uma orientação que Deus trouxe para mim essa semana. Às vezes eu oro aqui e falei com os irmãos, Deus vai levantar pessoas de madrugada, já tem acontecido, viu? Começa comigo primeiro, irmãos. Começa comigo primeiro. Essa semana eu estava orando e o Espírito Santo falou algumas coisas comigo, eu quero compartilhar com vocês. Queridos, nós estamos à beira de um colapso. Pastora, mas como assim? Eu vou te falar o que eu vou desafiar você a fazer. Essa semana. A Carol, ela ministrou aqui sobre dízimos e ofertas e ela leu a passagem de Provérbios, não foi? E na passagem de Provérbios ela falou e Deus disse, entrega as suas primícias. Sabe o que é primícias? O melhor. Sabe o que é primícias? O primeiro. Vou te dar um exemplo. A Bíblia chama Jesus de as primícias, porque Jesus é o melhor que o Pai tinha. Deus pegou o melhor que Ele tinha e entregou para morrer no meu e no seu lugar. Primícias é o melhor, é o mais puro, é o primeiro. Querido, infelizmente, sabe o que está acontecendo com muitos de nós hoje? Nós estamos nos tornando cada vez mais carnais. Como assim? Nós estamos vivendo de uma forma tão carnal, que já não há espaço para o sobrenatural no nosso dia a dia. Irmãos,
nossas vidas, nós paramos de oxigenar. O que é oxigenar? A nossa alma. Faz aí o exercício da respiração. Como é que é? Vai, enche o pulmão aí. Solta. Vai de novo. Faz muito não para não desmaiar. O que é isso, gente? Oxigenação. Quando você faz isso, você está tirando o ar impuro dos seus pulmões. E quando você transpira e quando você respira, há uma renovação no seu organismo. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Nós não estamos fazendo isso espiritualmente. Nós estamos inspirando 24 horas por dia as redes sociais, tudo que passa na televisão, tudo que nós ouvimos, tudo que está à nossa volta, mas nós não estamos oxigenando a nossa alma com as coisas espirituais, porque muitos de nós estamos vivendo para satisfazer só as nossas vontades. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Vocês não me entregam as primícias. Muitos de vocês não têm entregado as primícias dos dias de vocês. O tempo todo, para muitos, é voltado para a carne. É voltado para aquilo que vocês querem. Tudo que nós fazemos durante o dia, 24 horas por dia, quanto mais carnais nós somos, mais nós murmuramos. Mais nós reclamamos. E você sabe o que acontece? Mais inadequado a gente se sente. A gente observa a vida do apóstolo Pedro. Pedro, antes dele receber o poder do Espírito Santo, ele questionava tudo. Ele reclamava de tudo o tempo inteiro. Qualquer coisa afligia ele se feria, se ressentia muito rápido. Mas no momento em que ele foi cheio da presença de Deus, a sua vida passou a frutificar. E onde ele estava, ele gerava transformação. Sabe, queridos, nosso modo de viver, a nossa rotina é fruto da carnalidade de muitos de nós. Eu quero fazer um desafio para você que essa semana, e se você quiser, você sentir no seu coração, você pode se propor a fazer isso. Eu quero incentivar você a entrar num desafio de essa semana, começando hoje, porque hoje é o primeiro dia da semana. Essa semana, até o próximo domingo, você se desafiar a entregar as primícias do seu dia para Deus. A maioria de nós, se não for assim, me atire a primeira pedra. Quando você acorda, primeira coisa que a gente faz, de verdade. Eu estou mentindo, gente? É natural para nós. A última coisa que você faz quando você vai dormir, a última notificação. E dorme. E a gente está vivendo esse ciclo e a gente não está percebendo. E quando já passou o dia, a gente não dirigiu uma oração para o Senhor. Mas se pegar o relatório do seu celular, 9, 10, 12. Você sabia que tem esse relatório? Quem sabia que tem esse relatório no telefone? Levanta a mão. Eu te desafio, tira um relatório do seu telefone. Tira um relatório que ele vai te mostrar quantas horas você fica assim, nessa posição. Queridos, quero dizer uma coisa aqui. Muitas pessoas trabalham com o telefone hoje, claro. Vendem, negociam com o telefone. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o tempo que você teria para ler a Bíblia, para estar em comunhão com a sua família, para poder meditar. Por que nós não estamos oxigenando a nossa alma com as coisas espirituais? Nós não temos mais tempo de meditar na palavra. Não há mais meditação na palavra. Não há mais tempo, não há mais, porque quando você tem uma sensibilidade, cresce também a sua obediência. Muitos de nós já não separamos mais tempo para estar com Deus. E querido, relacionamento exige investimento. Diga comigo, relacionamento exige investimento. Comece a se relacionar com alguém e não investe tempo não, se a pessoa vai permanecer. Comece a se relacionar com alguém e não seja fiel. Comece a se relacionar com alguém e dá a essa pessoa só o resto do seu tempo. Se nós não aceitamos isso, o que passa pela nossa cabeça de pensar? Que o Espírito Santo vai aceitar. Que Deus vai aceitar. Se você não tolera ser traído, se eu não tolero ser trocada, se eu não tolero estar num triângulo amoroso com meu esposo, por que a gente quer empurrar isso para a goela abaixo de Deus, queridos?
A palavra do Senhor diz: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E nesse contexto Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo, sabe por quê? É o Espírito Santo, é Ele a garantia de que nós seremos apresentados ao Pai. Por último, o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito, produz um impacto ao nosso redor. Atos 1:8, mas receberão do poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Por que muitos de nós não conseguimos testemunhar? Porque não estamos cheios do Espírito Santo o suficiente para perder o medo, a vergonha e tantas outras coisas. Quem anda com o Espírito Santo ama mais, serve mais, perdoa mais, evangeliza mais e reflete mais a glória de Cristo. Querido, é tão lindo a obra do Espírito Santo que ele não nos torna mais superiores do que as pessoas. Se você se deparar com alguém que fala que é espiritual demais e não se assenta, não serve, está errado. Quanto mais espiritual alguém se denominar, mais humilde tem que ser, menor tem que ser, porque a experiência com o Espírito Santo não te torna superior às outras pessoas, mas torna você um servo fiel. Experiência com o Espírito Santo não nos torna espiritualmente superiores, nos torna úteis para o reino de Deus. Quanto mais perto do Espírito Santo você andar, mais você vai servir. Eu concluo aqui dizendo: conhecer o Espírito Santo da maneira correta transforma toda a nossa vida cristã. Querido, tem pessoas boas, com boas intenções. Às vezes você vem na igreja, você vai na célula, você está tentando, mas tem aquele pecadinho de estimação que você não está conseguindo deixar. E eu acredito quando as pessoas falam para mim que elas querem, mas que elas não estão conseguindo. Tem sempre aquela coisinha que está ali no recôndito do coração. Você precisa do Espírito Santo para te santificar. Não queira viver a vida cristã sozinho. Não queira entender as Escrituras sozinho. Não queira ser mais fervoroso espiritualmente sozinho. Porque o Espírito Santo, lembra do Heitorzinho aqui? Ele está aqui para te guiar. Ele está aqui para te conduzir. Ele está aqui para te ensinar. Ele está aqui para te alertar, querido. Quando nós entendemos quem Ele é, nós deixamos de vê-lo apenas como uma experiência, mas passamos a vê-lo como um amigo, como um companheiro. Quando nós conhecemos o Espírito Santo, nós aprendemos que Ele é uma pessoa divina. Nós aprendemos a cultivar uma comunhão diária, não só apenas um dia. Quando nós o conhecemos, nós aprendemos a permitir que Ele transforme o nosso caráter. Nós passamos a viver para a glória de Jesus. A maior evidência de que estamos conhecendo o Espírito Santo não é apenas aquilo que acontece aqui no culto, mas é quem nós estamos sendo fora do culto. O culto dura 1 hora, 2 horas no máximo. Não é isso que determina se nós estamos conhecendo o Espírito Santo ou não, mas as 22 ou 23 horas que nós passamos lá fora, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Queridos, quantas pessoas aqui têm o seu negócio próprio? Levante a mão. Talvez você está batendo a cabeça, você está tentando com tanta coisa. Deixa eu te contar uma coisa: não tem ninguém que conhece melhor de negócios do que o Espírito Santo. Pergunta para Ele, chama Ele para dentro do seu negócio. Chama Ele para dentro da sua loja, chama Ele para dentro do seu negócio, chama Ele para administrar para você, e Ele vai te ensinar. Sabe o que eu fico reparando, querido? Hoje nós estamos na moda aí dos grandes coaches. E você já observou que a maioria deles fala o que está escrito na Bíblia? Quem já observou aí, gente? Você paga uma fortuna para chegar lá e ouvir o que está escrito na Bíblia. Eu falo, gente, mas peraí, esse negócio pessoal. Sabe o que acontece? Muitos deles descobriram aquilo que nós cristãos desprezamos, que está nas Escrituras. O Espírito Santo vai te ensinar a ser um bom pai. Ele vai te ensinar a ser um bom marido. Ele vai te ensinar a ser um bom funcionário. Ele vai te ensinar a ser um bom membro. Ele vai te ensinar a ser um bom servo. Porque a palavra do Senhor de Jesus diz: o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Ele te ensinará a verdade. Ele vai ser a sua direção, querido. É o Espírito Santo. Mas não despreze. Não feche os seus olhos para isso.
Sabe, querido, hoje, nessa noite, o Senhor está nos chamando para uma nova caminhada, onde Ele está nos convidando a dizer: Espírito Santo, eu não quero apenas saber sobre Ti, eu não quero apenas ter relatos, mas eu quero Te conhecer. Quantos querem dizer isso para Ele nessa noite? Ensina-me, Espírito Santo, ensina-me a ouvir a Sua voz, ensina-me a obedecer a Sua direção, ensina-me a viver de maneira que Cristo seja visto em mim. Que Cristo seja visto através de nós. É Ele que produz uma existência inteira transformada pela presença de Deus, queridos. Conheça ao Espírito Santo. Conheça mais sobre Ele. Fique de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Jesus falou: quando vier o outro Consolador, o Espírito da verdade,